é a nossa regra de fé e prática. É muito bonito algumas falas, é muito interessante algumas colocações, às vezes traz emoção, aquela coisa toda, mas a Bíblia diz isso. Então a escatologia, ela se torna complexa no sentido de alguns acontecimentos. E o que eu quero dizer aqui para os irmãos, nós esperamos a bem-aventurança, que é a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. É certo que Jesus voltará. Você não pode ter dúvida nisso. Nós estamos 5 cultos com a Santa Ceia, 6 cultos falando sobre a vida. Aleluia, glória. Jesus voltará. Aleluia, Jesus. Viramos a igreja dos salvos. Oh, glória. Jesus não vem buscar placa, irmãos. Amém? Jesus não vem buscar placa de igreja. A placa fica aqui. Jesus vem buscar uma igreja de salvos. Eita glória. Aqueles que de fato estão esperando a vinda de Jesus. Esta igreja que Jesus vem buscar é uma igreja invisível, universal, que nós não vemos, a igreja dos salvos. E nós faremos parte dela. Invisível que eu digo no âmbito espiritual, porque só Jesus sabe quem são os salvos que ele virá buscar. A vinda de Jesus é uma certeza, e ela vai desencadear, escuta isso aqui, alguns acontecimentos, e você não pode ter dúvida nisso. Por isso que é bom muitas vezes o feijãozinho com arroz, porque sustenta. Às vezes alguma coisa a mais nos traz dúvidas, mas a vinda de Jesus vai desencadear para nós alguns acontecimentos. E quais são? Primeiro, arrebatamento da igreja. Nós seremos arrebatados. E aí, nós estamos falando aqui da segunda vinda de Jesus. E aí, uma coisa que você precisa compreender, e novamente eu bato nessa tecla, inclusive hoje, exatamente hoje, teve debate na rádio. Pastor Alex, que esteve aqui na quarta-feira passada, participou desse debate. Por quê? É aquilo que eu vou falar. A segunda vinda de Jesus, Jesus veio a primeira vez em carne, morreu por nós. Ele voltará para buscar a sua igreja. É essa vinda que nós chamamos de segunda vinda, só que será em 2 etapas. A primeira etapa, e aí foi o questionamento do debate de hoje, ele virá secretamente para nós, para a igreja. O mundo não verá, os ímpios não verão. E essa crença, escuta isso aqui, essa crença é nossa. Alguma classe de pessoas creem que a igreja passará pela grande tribulação. Então esses que são os pré-tribulacionistas, eles não entendem que haverá 2 etapas da vinda de Jesus. Inclusive, no sábado agora, eu estive aqui no Palestra dos Adolescentes e conversando com o Gilvan, eu trouxe uma tese que é importante, os pastores que aqui estão, porque alguém acredita que a igreja passa pela grande tribulação. Os pós-tribulacionistas, eles creem nisso. Mas qual a igreja que passará pela grande tribulação? Porque aqueles que morreram não passarão pela grande tribulação. E eles são igreja. Sim ou não? Sim. É uma tese. Os que morreram não passarão, certamente. Por que nós vamos passar? É interessante isso. E por que só os vivos passarão pela grande tribulação, sendo que os mortos são igreja também? Então essa teoria, ela pode cair por terra baseada nisso. Então não é a igreja que passará. Se alguém crê nisso, está crendo que uma parte da igreja, já começa por aí, uma parte da igreja, porque aqueles que estão mortos também são igreja. Amém? É forte, né? Eita glória. César está voltando? Aqueles que morreram são igreja. Então, a tese que a igreja passa pela grande tribulação, ela já cai por terra. Por quê? Porque se eles acreditam nisso,
mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados, receberemos um corpo de glória, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Jesus não pisará na terra na primeira fase da segunda vinda, mas sim na segunda fase. Ele virá para a igreja e aí pisará na terra. Então, nós que somos pré-tribulacionistas acreditamos que a igreja subirá. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E quais são os adventos após? Eu não vou ler a Bíblia aqui para nós ganharmos tempo. Pessoas estão apenas trazendo uma retrospectiva, né? Já falamos tudo isso aqui com base, com textos, lemos aqui. Após o arrebatamento da igreja, nós que somos pré-tribulacionistas, que cremos que a igreja subirá, acontecerá dois adventos no céu, que será tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro terão uma duração de 7 anos, justamente o mesmo período que aqui na terra vai acontecer a grande tribulação. A tribulação, grande tribulação, que vai ser um período de 7 anos, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Será o período onde Deus derramará a sua ira. Irmãos, por que Deus vai derramar a sua ira para a igreja? A Bíblia fala da ira de Deus. Apocalipse vem dizendo sobre grandes adventos que acontecerão na grande tribulação. Deus mostrando o seu poder, a sua ira, a manifestação do anticristo neste período, cumprindo uma profecia no livro escatológico do Antigo Testamento, que é Daniel. 70 semanas de Daniel. Foi falado aqui na semana passada sobre o calendário, que fazendo a somatória dará este período de 7 anos de grande tribulação. O anticristo irá se manifestar nesse período. E a igreja estará na glória com Jesus. E a igreja estará recebendo galardão, estará participando das bodas do Cordeiro, que é o grande evento que a igreja irá participar, findando o período. E aí vem o que nós iremos aprender hoje. Findando o período da grande tribulação, Jesus voltará na sua segunda etapa. Lembra que eu falei da primeira secretamente para nós, para a igreja? Agora Jesus virá para a igreja com os anjos, diz a Bíblia, e aquela palavra que diz que todo olho o verá. Aí se cumprirá na íntegra. O fim do milênio será marcado por uma grande batalha com o nome de Armagedon, que foi falado aqui na semana passada. Se cumprindo a profecia do profeta Zacarias, Jesus virá para a igreja, Jesus virá para os anjos, e ele virá para pelejar. E é neste período que Jesus irá estabelecer o seu reino aqui na terra. E por que haverá esta batalha? Justamente porque o inimigo será aniquilado, Satanás será preso, será aniquilado por um período de 1000 anos. Satanás será preso por um período de 1000 anos. A besta, o falso profeta, estes serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, porque estes farão grandes sinais na grande tribulação. Então Jesus virá. Para que, pastor, que ele virá? Implantar o seu reino aqui na terra. E para que o reino aconteça, ele precisa resolver o problema deste reino. Acontecerá o julgamento das nações, acontecerá nesse período, aonde as nações, e aí são aqueles que estiveram vivos. Esse julgamento não vai ser para todos, aqueles que aceitaram a Cristo no período da grande tribulação, porque nós cremos que haverá salvação neste período. Os ímpios, os gentios,
nações, e eles povoarão também o período do milênio, que é um período de 1000 anos. Então, após o advento do Armagedon, após o advento do julgamento das nações e destas almas que aceitaram a Cristo, no período da grande tribulação, haverá um outro advento que se chama milênio. Repita comigo: milênio. Este período de milênio, haja vista que será um período de 1000 anos. O Wilker vai falar sobre isso agora. Será um período de 1000 anos. Neste período haverá um período de paz. Por quê? Porque Satanás está preso. E quem vai prender Satanás? O próprio Deus que virá do céu. Apocalipse capítulo de número 20, olha o que a Bíblia diz. Evite, abra sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 20 e o versículo 1. Quem está me ouvindo pode dizer amém? Amém. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E aí que eu mistério. Satanás será só preso. Só que a prisão dele não vai ser prisão dessa terra, vai ser do céu. Você percebe que haverá um anjo que virá com a cadeia do céu para prender Satanás por um período de 1000 anos. Então você percebe os adventos? É importante saber isso, porque isso é uma dúvida que paira nos corações. O advento está claro agora. Depois da grande tribulação, o Armagedon, que é uma guerra, o Cristo virá para organizar o seu período do milênio. Haverá o julgamento das nações, que é justamente aqueles que passaram pelo período do grande tribulação. As nações da terra passaram pelo julgamento, justamente para dar-se início a esse período. Mas antes do milênio, Satanás é preso por 1000 anos, e ele será solto após o milênio. E por que ele será solto após o milênio? Eis a questão. Porque aqueles que aceitaram Jesus, ou melhor, aqueles que nasceram no milênio, haverá um período de 1000 anos. Ali haverá pessoas que irão nascer, estes mesmos também serão tentados pelo inimigo. Porque se nem Jesus escapou da tentação, pastor Antônio Carlos, por que este período do milênio seria um período de privilégio? Olha como Deus é poderoso. Então Satanás será solto após o milênio para tentar enganar estes que viveram perante o milênio. E logo após, ele será novamente lançado no inferno. E após isso haverá um julgamento, que é o último julgamento daqueles que morreram sem Cristo. Porque faltou esses serem julgados. Serão julgados para a condenação. Porque a igreja já foi julgada. A igreja já foi abençoada com os galardões. A igreja já voltou. Então o último advento seria o julgamento das nações. Por quê? Porque precisa se cumprir Apocalipse capítulo número 21, quando a nova Jerusalém, que descerá do céu, como João está relatando aqui no capítulo de número 21, e ali agora ele está dizendo: eis que faço nova todas as coisas. Não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Jesus está dizendo ainda que ele limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Aleluia, aleluia. Ali passaremos a eternidade com o Senhor, porque Ele fez esta promessa.
abençoe os irmãos. O evangelista bíblico que vai estar falando do milênio. É um período muito importante. E eu creio que é o momento que o pastor Elias Soares já chega em nosso meio. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. O pastor Marcelo já deixou bem claro aqui, né? Irmãos, antes de uma justificativa para os irmãos que já entraram no site que a gente vai trazer, como o pastor já falou, o pastor Soares, no contratempo, mandou mensagem que estava a caminho. Daqui a pouco ele chega aí, se Deus quiser. Mas deixa eu esclarecer uma coisa, irmãos. Preste bem atenção. Esta apologia, ela é de diversas interpretações, certo? A gente tem que colocar isso em mente. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você entende. Então, daí conta das minhas palavras, não segundo o seu entendimento. Se eu falar aqui, amarelo é amarelo, eu estou te mostrando amarelo, você entender que é verde, já não é problema meu, é teu. Então, daí conta daquilo que eu falo, daquilo que eu falar posteriormente. Se você entender de outras vias, aí já não serei julgado por esse sangue aí, tá certo? Amém? Então deixa eu fazer uma pergunta aqui de antemão para os irmãos para esclarecer algo crucial na nossa vida aqui. Apocalipse capítulo 9. Durante a grande tribulação, capítulo 9, haverá salvação, isso é fato. Nós, pré-tribulacionistas, acreditamos nisso. Vai ter algumas ramificações da Assembleia de Deus, pós, mesmo que alguns classificam como mídia. E a gente acredita no pré, o pastor Marcelo iniciou dizendo que a igreja não passará pela grande tribulação. Então veja bem, aí a pergunta fica ecoando. Então se a igreja não passa pela grande tribulação, é arrebatada, há salvação na grande tribulação, então quem prega na grande tribulação para que há uma salvação? Porque precisa de pregações. Primeiro ponto, as duas testemunhas. Alguns estudiosos vão relatar que anjos pregarão na grande tribulação. Só que essa palavra anjo, a gente tem que entender que a palavra anjo significa enviados, tá? Então, enviados pregarão na grande tribulação para a salvação. E quem convence da justiça, do juízo e do pecado? Quem que é? O Espírito Santo. Então, se hoje você pergunta para qualquer teólogo, o Espírito Santo será tirado da terra? Eles vão falar que não. Por quê? Por exemplo, irmão, se eu estou aqui com essa folha, eu retiro do lugar, tirei, pronto, acabou, vou entender que foi tirado. Só que o Espírito Santo é tirado de uma maneira parcial. Ou seja, o Espírito Santo é removido com a igreja, porque quem segura essa iniquidade hoje é a igreja, o Espírito Santo. E o Espírito Santo atuará como atuou no Antigo Testamento. Deixa claro. Ele vai vir de forma emergencial e singular, porque precisará da atuação do Espírito Santo. Quando a gente fala tirado, porque ele não atuará como ele hoje ele atua. Para quem quer, o Espírito Santo está aí, atuando, curando, libertando e assim sucessivamente. Porque quem está em eminência hoje é o Espírito Santo. Glória. No Antigo Testamento, Deus estava em eminência. No Novo Testamento, Jesus estava em eminência por um período. Depois o Espírito Santo é o que atua agora, ponto final. No capítulo 9 do Apocalipse, há duas classes de pessoas: a classe judaica e a classe gentílica. E nessa ele dará salvação. Agora eu vou perguntar, para a gente entrar aqui, os irmãos, para vocês aqui, para entender de fato, eu vos pergunto o seguinte: são duas classes, a judaica e a gentílica, certo? Compreenderam aí? No Apocalipse da tribulação, a judaica e a gentílica. Eu pergunto: se você não é judeu, então o que você é? Que? Gentil. Todo mundo gentil. Quem acha que é gentil? Quem é judeu aqui? Ninguém levanta a mão. Quem que é gentil aqui? Quem pode levantar a mão? Quem acha que você é gentil? Pode levantar, sem medo. Sem medo, sem sombra de dúvida. Irmãos, aí é que está o X. Nós não somos nem judeu e nem gentil. Nós somos igreja. Eita glória! Antes da salvação. A partir do momento que eu adentro no seio da salvação, eu deixo de ser gentil e passo a ser igreja. Porque dentro do judaísmo, o gentil é a classe mais desprezível e comparado com o cão. Então,
nós não somos desprezíveis para Cristo, nós somos igreja separada, lavada, remida, adornada e preparada para reinar com Oh, Ele. Em nome de glória, Jesus. aleluia. Não ficaremos no céu, mas sim na nova Jerusalém eternamente. E Oh, só glória. que vai morar no céu com o Senhor. Então, a gente Aleluia. Amém? Então Amém. vamos entrar no milênio. Capítulo 20 do Apocalipse aqui. Pastor já. Meus irmãos, o pastor Elias aí vai responder algumas perguntas. Então, se você tem pergunta, é importante já fazer para nós ganharmos tempo, porque o período que vai passar aqui é praticamente para responder as perguntas dos irmãos. Já fizemos aqui já uma síntese dos acontecimentos após a grande tribulação. Ele fala sobre o milênio, que é um período muito importante, e o pastor Elias vem para responder as perguntas. Então, para ter mais dinamismo, se você puder já fazer as perguntas, uma dúvida. E você, para me ajudar a recolher essas perguntas, tem um papel aqui, ó. Quer pegar um pedaço? Se puder fazer algumas tiras, aí você vai passando os irmãos. Porque ele chegando, a gente já vem a tempo, porque eu sei que vocês estão com muitas perguntas aí, ele vai responder todas. Para mim não, sou soldado raso. Eita, glória. Aleluia. Eu faço aqui da parte. A minha área, irmãos, na disciplina teológica, a minha área é apologética. Então, na apologética, a gente é obrigado a saber um ponto, infelizmente ou felizmente, né? O TCC do bacharel foi sempre de heresias, uma tese bem complexa, mas a gente vai pegando. Eu não quis me especializar em uma área lógica, psicologia, escatologia, não quis. Se pegar a apologética, porque a apologética é uma defesa de fé, a gente tem que estar sempre. Eita, glória. Mas quando eu chamo, somos nós para fazer. Milênio, capítulo 20 do Apocalipse, livro das Revelações, diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Posso começar até a ler isso aqui. Então, o que acontece aí, irmãos? Dentro do segmento pré-tribulacionista, acabando-se a grande tribulação, Jesus descerá com poder e glória. Oh, glória. Preste muita atenção que é algo complexo. Jesus ele vai descer com poder e glória. Isso é chamado parcialmente do dia do Senhor. Oh, glória. Porque ele vem como Senhor. Tá? Então lembra sempre, põe em mente. Há 3 dias escritos na Bíblia. Quais são os 3 dias escritos? Dia de Cristo, dia do Senhor e dia de Deus. Grava isso. Gravando isso, você não erra mais essa teologia. Dia de Cristo, dia do Senhor, dia de Deus. Então agora ele está voltando, né, como o pastor Marcelo já falou sobre o arrebatamento, Arpados, né? Agora ele vai voltar trazendo agora o seu poder, chamado por alguns até de segunda vinda, né? Então Jesus instaurando o milênio significa o quê? Que Satanás será selado, será preso. Então Satanás preso, a gente imagina que vai haver uma grande paz sobre toda a terra. 1000 anos de paz. Oh, que maravilha. Aí a pergunta em xeque é: no milênio haverá salvação? Porque logo após o milênio haverá a investida de Satanás, como foi falado aqui. Alguns eruditos, como eu já disse, está corrigindo uma questão interpretativa, porque João está trazendo essa teologia joanina dentro do judaísmo. Por que ele está trazendo dentro do judaísmo? Porque a igreja já está lá. Então isso é uma preparação. Então já, a pergunta foi: então já que João está trazendo dentro do judaísmo, então por que precisa saber dessas coisas? Para que você não fique, irmão. Para que você não fique. Eita, Jesus. Jesus. O cara falou para mim: um dia eu vou perguntar para os irmãos que ficaram, como que foi lá, né? Eu não quero saber, eu quero me preparar para que eu não passe por esses segmentos, que é muito importante. Então, o que é que acontece no milênio? Jesus instaurou o seu dia, será o Senhor. Alguns eruditos dizem que agora a salvação ela não virá mais por pregações, ela será por adesão a Israel. Porque veja bem, toda a centralidade, todo esse polo, tanto da grande tribulação quanto do milênio, se dará na nação de Israel.
Porque Israel é detentora da promessa de Deus. Depois a gente vai entender que depois Israel se junta com a gente para fazer um único povo, uma só igreja, tá? Então, a filosofia empregada que no milênio Israel vai trazer aí o Senhor como governante. Então não haverá uma pregação explícita, como é necessário, porque Jesus já voltou, já instalou o seu poderio. Todo mundo já está vendo como que agora então eu vou herdar a salvação para aqueles que nasceram no milênio, para aqueles que foram por adesão a Israel. A pregação virá através de Israel. 1000 anos aí instaurado, tudo bonito, uma paz verdadeira, não uma falsa paz. Passaram-se os 1000 anos, a grande investida de Satanás. Quando Satanás é selado, preso, acaba-se o engano. Qual a principal ferramenta de Satanás no século 21? O engano. Então é necessário que estejamos firmes na palavra de Deus, Glória, para que não aleluia. possamos ser enganados por Satanás, porque ele vai usar, como eu disse na outra mensagem, ele vai usar as mesmas artimanhas que ele usou no céu. Mas se há 1000 anos de paz, o governo do Senhor, como que ele vai enganar as nações? Dizendo que segundo interpretações, dizendo que esse governo é autoritário e um Deus que só lhe serve por sua tirania e imposição. Só que mais uma vez ele cai do cavalo. Glória a Deus. Há um anjo que virá do céu para julgá-lo mais uma vez, né? Alguns vão dizer anjos, mas é o próprio Senhor Jesus, na verdade, que vai jogá-lo no inferno. Deixa eu te falar uma coisa antes que a gente entra nessa parte. O inferno, a gente precisa entender que o inferno não foi inaugurado ainda, tá? O que existe hoje é no grego um lugar chamado Hades, que é um lugar de tormento temporário. O inferno, a palavra para inferno no grego é chamado de Geena. Então o Geena, ele não foi inaugurado. Hoje você vai assistir algumas séries de televisões, alguns filmes que revelam que Satanás ele reina, ele governa o inferno. Isso é engano, mas um engano. O inferno é lugar de tormento para Satanás e os seus anjos. Ou seja, o homem não está preparado para ser julgado do mesmo modo que um ser que pecou em eternidade será julgado. Então, obviamente, eu tenho que me preparar para não ir para esse lugar. Então, o que acontece? Quando Satanás ele for o falso profeta, a besta de Satanás posteriormente for arremessar para o Geena, que é o lugar de punição, aí sim, onde se dá o que a gente quer viver e partilhar, que fala assim: e vi um grande trono branco estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, versículo 11, tá? Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual passarão com grandes trombos os elementos ardentes disparão, e a terra e as obras que nela há queimarão. Ou seja, não existirá mais terra. Toda a terra será destruída. Em que os céus em fogo se disparão e os elementos ardendo se fundirão. Uma pergunta: mas nós, segundo a sua promessa, guardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Está lá em 2 Pedro 3, do 12 ao 13. O evento geralmente conhecido como o fim do mundo é descrito no versículo supra, ou seja, o versículo é culminar de sua série de eventos chamada o Dia do Senhor, um momento em que Deus interviu na história humana com o propósito de julgamento. Naquele tempo, tudo que Deus criou, os céus e a terra, Ele destruirá. Certo? Então, este momento
esse evento, de acordo com a maioria dos estudiosos da Bíblia, é o final do período de 1000 anos, tá? Chamado de milênio. Então Cristo reinará na terra como rei, Jerusalém sentado no seu trono, ou seja, no trono de Davi. Ele dominará em paz com sua vara de ferro, Apocalipse 19:15, e no final dos 1000 anos Satanás será solto, novamente derrotado, então lançado no lago de fogo, Apocalipse 27:10. Então, depois do julgamento final por Deus, o fim do mundo descrito ocorre. A Bíblia nos diz várias coisas sobre esse evento. Em primeiro lugar, será cataclísmico, ou seja, não só a esfera terrestre, como a esfera do céu se moverão, ou seja, Deus vai mover todos o universo. Meu Deus Deus. destruirá estrelas, Meu destruirá Deus. as galáxias e destruirá o próprio planeta Terra. Meu Deus. Isso, irmãos, olha o que Deus vai fazer para que haja uma restauração e para que você more com pleno gozo e eternidade. Vou dizer aqui em poucas palavras, que para você viver em eternidade, Deus moverá todo o universo. Oh glória, aleluia, Deus. Oh glória. Percebe o valor que você tem para o Senhor? Oh glória. Que Deus mexerá com estrelas, Deus mexerá com a terra, Deus mexerá com o ciclo lunar, Deus mexerá com o sol, Deus mexerá com toda a galáxia para restaurar o universo novamente, para que eu e você possamos habitar no céu eterno, na nova Jerusalém. Veja, Glória a Deus, aleluia. que sacrifício vicário na cruz do Calvário. Jesus não veio para derramar apenas o seu sangue, Jesus veio para te colocar em um lugar. Glória, aleluia. Deus move o céu e Oh glória, aleluia. tem isso é o prato de Oh glória, aleluia, Deus, aleluia. Oh glória, aleluia. Oh meu amigo fiel, amado da minha alma. Espírito Santo. Oh glória. Tirando um pouco aqui no foco, pastor. Tem pessoas que se desviam porque alguém falou alguma coisa desagradável aos seus ouvidos. É Deus. Tem pessoas que se desviam por olhar torto. É Porque olham pra cara de fulano de ciclano. Ô irmão, se você soubesse o que é que te espera, Oh glória. no sentido punitivo, Aleluia. agraciado ou benevolência de Deus, irmão, você se prepararia. Oh Revisa glória. os seus atos a partir de agora em nome de Jesus e começa a se preparar dizendo assim: eu não quero sair dessa presença, eu não quero fugir dessa glória, porque o que me reserva é bem maior do que eu posso imaginar. Oh glória a Deus, aleluia, Deus. Oh glória. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Você começaria a amar mais, perdoar mais, congregar mais, Me ajuda, Deus. respeitar mais. Me ajuda, Deus. Oh Espírito Santo da verdade. Espírito de Deus. Aleluia. Oh Deus. E quando esse tipo de explosão, que é o evento cataclísmico, os céus referem-se ao universo físico, estrelas, planetas e galáxias, que será consumido por algum tipo de explosão tremenda, possivelmente uma reação nuclear ou atômica, que vai consumir e destruir toda a matéria como conhecemos. Todos os elementos que compõem o universo serão derretidos no calor ardente do nosso Deus, segundo Pedro 3,12, depois você lê em casa. Isso também será um evento ruidoso, descrito na Bíblia como um grande estrondo. Não haverá dúvida quando o que está acontecendo, todo mundo vai ver, ouvindo, porque a Bíblia nos diz: a terra e as obras que nela há se queimarão. Meu Deus.
Como diz o profeta Isaías, terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Oh, glória, aleluia, Deus eterno. Então Deus irá criar um novo céu, uma nova terra, Apocalipse 21, tá? Que incluirão uma nova Jerusalém. Então, a gente fala grosso modo dizendo assim: quem quer morar no céu? Aí todo mundo, eu quero morar no céu, né? Céu é um lugar intermediário, é onde todos esses eventos, antes dessa reforma, você vai estar. Então, quando você passar a eternidade, não é o céu, tá, crente? É bom ser o céu, é bom, lógico, eu quero ir, eu quero estar. Eita glória, Jesus, aleluia. A eternidade você passará na nova Jerusalém. Jerusalém. Oh, glória. Lá é onde você vai usufruir de uma eternidade. E o que é melhor? Eu vou tratar aqui que você se parecerá com Ele. Oh, glória a Deus. Aleluia. Será igualzinho a Ele, ao Deus que se usurpou, que se esvaziou, que veio a essa terra, morreu em morte de cruz ao terceiro dia, e a morte pôde segurá-lo, porque Deus o ressuscitou. Oh, glória, aleluia a Deus. Uma promessa de voltar, só que quando ele volta com um corpo glorificado. Oh, glória, aleluia. Oh, glória. Os montes se fendirão, apreciar esse mesmo. Aleluia, Deus. Excelente em suas obras. Oh, glória, aleluia, 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 Deus. Oh, glória, aleluia. Oh, meu amigo. Oh, glória. Na Nova Jerusalém. Aleluia. Não é preciso, né? Oh, amado da minha alma, oh, glória. Jesus. Aleluia, Jesus da glória. Oh, glória, aleluia, Deus. Né? Estou pegando o pé de vocês agora. Oh, glória, aleluia. Quer ser, nós seremos. Em nome de Jesus, seremos. Oh, glória, aleluia, Deus. Na Nova Jerusalém seremos igualzinho a ele. Sabe? Eita, Deus da glória, aleluia. É, Jesus, aleluia. Eu quero ser igual a Jesus, que na Bíblia me dá o direito da minha herdade, quando eu chegar na Nova Jerusalém, chegar em estado eterno. E aqui? É, Igual a ele aqui. é, Jesus da glória. Ele suportou. Me faz, Jesus, parecer igual a tu, Jesus. Ele se doou. Jesus. E aí? Você quer ser semelhante a ele lá, mas aqui não? Eu quero, Jesus, aleluia. Aí onde entra a complexidade Deus da glória, aleluia, Jesus. Só que há um paralelo aqui. Glória. Dentro do Sefer Yetzirah, que é chamado Livro da Criação. Dizem que Deus criou dois mundos. Não vou trazer isso aqui para vocês, não vai ter digestão teológica. Deus criou dois mundos, o Mi e o Mar. O Mi, o céu, e o Mar, a terra. O Mi é igual ao mar, e o mar é igual ao Mi. Ou seja, se você quer ser semelhante a Ele, seja em terra também. Eita, Deus da glória, aleluia, Deus. Oh, Jesus. Seja igual a Ele aqui na terra também. É, Jesus da glória. Criação de novo céu, de nova terra. O alvo, a expectativa final de Novo Testamento é um novo mundo transformado e redimido, onde Cristo permanece com o seu povo e a justiça reina em santa perfeição. Aí você vai ter o exemplo lá no Salmo 102, 25 e o 26, Isaías 65, 17, 66, 22 de Isaías, Romanos 8, 19, 22, Hebreus 12, 12, 27 de Hebreus, 2 Pedro 3, 13. Isso é para vocês não vão pegar agora, mas depois se alguém quiser apostila também.
O céu e a terra serão abalados. Está lá no profeta Ageu, capítulo Glória a Deus. na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 26 e 28. E desaparecerão como fumaça. Isaías 51, 6. As estrelas se derreterão, Isaías 34, 4. Os elementos serão dissolvidos, 2 Pedro 3, 7, 10, 12. A terra renovada se tornará a habitação dos homens de Deus. Apocalipse 21, versículo 1, 2, 3, 10 e o 22, 3 e 5. Todos os indivíduos terão um corpo semelhante ao corpo ressurreto de Cristo, isso é, corpo real, visível, tangível, porém incorruptível, poderoso e imortal. E capaz. Romanos 8, 23, 1 Coríntios 15, 51 ao 56. Aí a gente entra nas eras, né? As eras intermináveis da eternidade. Preste bem atenção que parece que Deus está agindo contra o seu amor, né? Ele precisou fazer isso no Gênesis, destruir toda a terra. Posteriormente veio Noé com sua família, proliferou, depois o povo habitou a terra novamente. Agora, nesses eventos, irmãos, que a gente verá durante a tribulação, por que a gente não explica sobre as 7 taças, 7 selos? Porque são eventos que acontecerão durante esse período de grande sofrimento, mas o povo de duas sementes parece que não se converte por certas situações. É Deus da glória. Para a questão do milênio. Por que então, que tem 1000 anos de paz e depois Satanás tem que ser solto para isso? Porque Satanás ele não muda. Ele vai tentar se investir a todo custo. Ele já sabe para onde ele vai. Ele já está sentenciado. Aí tem gente que é bonzinho demais, ele é santo demais, ele fala assim: mas por que Satanás não tem a salvação? Né? Tem sempre essas perguntas de crente querendo ajudar. Porque ele pegou em eternidade. É Deus da glória. Quando ele pega em eternidade, ele não tem ascensão. Isaías capítulo Daí a 14. diferença do comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e depois posteriormente do dia do começo da árvore da vida. Deus extinguiu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi lá barrado, não podia comer. Porque a partir do momento que eles começam o conhecimento do bem e do mal, e começam a árvore da vida também, seriam pecadores em eternidade. A gente não vai aqui para contar a história na presença de Deus. Aí Deus é tão grandioso que Ele vai reformular novamente a terra para que você habite. Conhecida agora essa terra nova, conhecida como Nova Jerusalém. Lá no Apocalipse vai ter uma menção de noiva. Né? Por que a gente não vê menção de igreja como noiva? Né? A gente só vê nas igrejas. Porque na Nova Jerusalém, quando João está fazendo uma visão judaizante da coisa, ele está vendo a Nova Jerusalém como preparada, adornada e ataviada. Por isso é o sentido de noiva. Vi a noiva, aí então é preparada, adornada e ataviada. Então você vai morar. Eras intermináveis da eternidade. Quando o milênio vai passar, quando as nações finalmente tiverem sido julgadas, quando os incrédulos tiverem sido julgados, antes do grande trono branco, e a terra houver sido renovada pelo fogo, então estaremos apenas no princípio da eternidade futura. Tá? Então todo esse evento aí a gente vai estar só caminhando para aquilo que vai acontecer de fato em nossas vidas. Ao término das eras, né, classificado aí, quando Cristo entregar o reino ao Deus Pai, quando ele reina até que haja todos os inimigos debaixo dos seus pés, como está em 1 Coríntios, capítulo 15, 24, 28, então Cristo, na qualidade de filho do homem, haverá de entregar o reino a Deus Pai, a fim de que Deus Pai venha tornar-se tudo em todos. Venha tornar-se tudo em todos. Será sobre o reino dos céus que Deus Filho, Pai, Filho e Espírito Santo tornará-se-á em todos. É lá no céu. Hoje você tem uma centelha de Deus, que é quando a tua vida é chamada de Espírito Santo. O Espírito Santo ele não te acusa, ele te conscientiza daquilo que É Deus, ô glória. O Espírito Santo te acusa, você está errado, ele vai te conscientizar, vai por aqui, filho.
e aqui você procurando o caminho, você vai dar de cara com a parede. Então, o Espírito Santo, que rege nossas vidas hoje, para aqueles que querem, logicamente, né, é ele que vai nos orientar. Toda vez que a gente vai cometer um erro, o Espírito Santo, opa, sinal vermelho. Glória, aleluia, Jesus. Lá no estado eterno, Deus será em nós. Eita glória, aleluia, Jesus. Deus será em nós. Então não precisaremos de mais nada, só apenas dele. É ele que brilhará, é ele que nos alimentará, é ele que ecoará em nossos corações. Aí tem uma pergunta, era para o pastor já está aqui. Aí tem uma pergunta que fala assim: e lá na eternidade? A gente vai conhecer uns aos outros, né? Porque o pessoal tem medo. E quando chegar lá na eternidade, lembrar das picuinhas. Chegou? O pastor já chegou. Lembrar das picuinhas que um teve com o outro. Fique tranquilo. Você vai. Agora eu afirmo com toda a convicção, né? Isso é um estado eterno da alma. A gente está tratando de corpo, alma e espírito, é isso? De corpo, alma e espírito. E o estado eterno da alma, que é onde hoje a gente armazena todas as emoções. Lá no céu, eu vou lembrar do pastor Antônio, eu vou lembrar do evangelista Augusto. Só que eu não vou ter aquele mesmo sentimento. Se um dia Augusto me ofendeu, graças a Deus não. Mas se um dia ele me ofendeu, irmão, essa bagagem eu já deixei. Essa bagagem eu já deixei. Não vou nem lembrar daqueles que meu filho ficou, minha prima ficou. Não vou me lembrar disso. Agora o meu estado é de gozo, o meu estado é de felicidade. Você já viu quando você ganha uma coisa, você fica naquele estado eufórico, que a felicidade é tão grande que você esquece até quem está à sua volta? Quem já passou por esse momento aqui? Todo mundo, né? No céu vai ser maior. Glória, aleluia, Jesus. No céu, você está falando na Nova Jerusalém, será maior. Então, isso por fim, o que compreendemos por dentro. Lá na bela noite, no dia, Deus proporcionará um ambiente para a gente que a gente não se preocupe. A noite está chegando, eu preciso dormir. O dia se foi, eu tenho que descansar. Deus proporcionará esse ambiente para você. Então você entende a complexidade da coisa, o amor de Deus para com você. Você entende a situação? Então é muito forte o que Deus nos reservou. Manda para mim depois, o profeta. Então, e o estado final do justo? Ei, profeta. Ei, manda depois aquela imagem. Eu vou esperar o pastor aqui, Eu acho que já passo para ele, e senão já viu. O estado final do justo, que tem fundamentos do qual o artista e o construtor é Deus. Está lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 9 e 10. Essa cidade, lá eterna dos inimigos e a habitação de Deus, é a nova Jerusalém, que João viu uma visão descendo do céu para a nova terra. A morada e o trono de Deus estarão com o seu povo na terra. Apocalipse 21, 3, 22, no 22, 3, perdão. A cidade não terá templo, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 22. Isso é, a presença e a glória de Deus e de Cristo encherão a cidade, de tal maneira que todos os que habitarem ali estarão sempre envolvidos em uma atmosfera de adoração e louvor. Ou seja, pastor já orou? Que Deus reservou para você na Nova Jerusalém, você não vai se preocupar. Oh, glória a Deus, aleluia, Deus. Deus reservou o melhor, onde você só vai cantar e adorar, tá certo? Deus abençoe. Glória a Deus. De forma resumida, porque eu amplo aqui, mas o pastor Elias chegou, o pastor Marcelo faz a apresentação do pastor Elias, e daí tem a continuidade. Meus queridos irmãos, nós chegamos aqui algumas perguntas, nós iremos passar aqui para o pastor Elias. Eu sei que a hora passou, mas houve um imprevisto para que o pastor chegasse aqui nessa noite. E como eu disse para os irmãos, nós queremos estender um pouco mais. Os irmãos que têm compromisso, precisam
sair, eu vou compreender, mas peço com paciência dos irmãos, não é sempre, né? Primeira vez que a pastor Elias opera aqui nessa igreja. Vamos aproveitar esse período, né, que vai ser não tão longo, né, porque a hora já passou, mas ele vai responder aqui as perguntas. Então peço paciência para os irmãos. Quero convidá-lo a chegar aqui mais perto. Uma alegria receber o pastor Elias, conhecido, primeira vez que vejo pessoalmente, mas sempre acompanho pelos debates. Um nome muito expressivo aí no nosso meio, e principalmente quando se fala da escatologia. Então, uma honra, uma alegria poder receber aqui o pastor Elias Soares, que terá toda a liberdade nesse momento para nos trazer uma palavra. A igreja quer recebê-lo com bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Amém! Pastor, aqui estão as perguntas, então nós combinamos o senhor, através dessas perguntas, acredito que vai chegar também em algum assunto aí do cronograma escatológico, tá bom? Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja nesta igreja. Amém! Irmãos, eu peço mil perdões. Eu saí do médico, eu tinha um retorno no médico lá em Guarulhos, é o único local que eu consegui. Já saí de lá um pouco tarde, quase às 17 horas. Eu cheguei em casa quase às 18. Quando eu finalizar, eu sei que era próximo. Eram 2 horas e meia. Eu falei, meu Deus, foi avisa, eu não sei se vai compensar. Eu disse, não, tudo bem. Aí depois eu recebi, não, pode vir. Eu falei, então, nem que fosse para responder perguntas. Eu falei, vamos lá, está